Nós vamos abordar agora um outro pensador extremamente importante do iluminismo, e não somente do iluminismo, mas extremamente importante no pensamento moderno, que vai trazer um legado para a contemporaneidade, um legado fundamental, sendo que muito do que ele abordou para nós ainda é regra de convivência e de vida. Se no passado, no que respeita à conduta moral, Aristóteles é o pai da ética e moral do período antigo, nós poderíamos dizer que no período moderno, o grande nome do período moderno, da filosofia ética, da filosofia moral, é um alemão chamado Immanuel Kant. Né? Ele é um alemão nascido no ano de 1724, faleceu no ano de 1804, portanto ele teve toda a sua vida ao longo do século XVIII e morreu no início do século XIX. Teve uma vida tranquila, uma vida longa, foi dedicada ao ensino, não temos registro de grandes problemas na vida desse pensador, né? Um cara pacato, morreu aos 80 anos de idade, né? Nunca saiu das imediações da sua própria cidade natal, ou seja, não viajou, né? Lecionou durante 40 anos na mesma universidade. Os escritos dele basicamente são escritos da sua maturidade, são três obras fantásticas, três obras de uma certa forma, vamos dizer assim, extremamente difíceis de ler, mas que definiram de uma certa forma depois dele os caminhos da filosofia, né? Antes de Kant, a filosofia abordava diversos temas. Depois de Kant, a filosofia se restringiu a três grandes áreas do saber, né? Três grandes áreas de investigação e da ciência. A primeira grande área de pesquisa de Immanuel Kant é a questão do conhecimento. Quais são os limites do conhecimento? Seria a epistemologia. Então, nesse sentido, ele vai dedicar uma grande obra extremamente complicada de ler, que seria a obra Crítica da Razão Pura. Crítica da Razão Pura. É uma obra que trata do problema do conhecimento, né? O ato de conhecer, né? Como é possível conhecer, quais são os limites do conhecimento, né? Uma segunda obra e uma segunda área de estudo, de pesquisa da ciência de Immanuel Kant é a área da ética. A primeira, o conhecimento, epistemologia. A segunda, a ética, com uma obra extremamente também difícil de ler, que é a obra Crítica da Razão Prática, né? É uma obra tão difícil que ele escreveu até uma introdução para poder compreender o que ele quis dizer no livro Crítica da Razão Prática, né? Se ele quisesse explicar, ele mesmo não teria escrito esse livro de introdutório, né? Porque pega aí, nós pegamos livros difíceis de ler, tem sempre alguém que escreve um manual, né? Para compreender Rousseau, introdução a Rousseau, introdução a Adam Smith, né? Para conhecer os pensamentos de René Descartes, né? Conhecer os fundamentos do pensamento de René Descartes. No caso de Immanuel Kant, ele mesmo escreveu essa introdução, né? O que não facilitou muito para a gente poder compreender, né? Então, a segunda área é ética, o livro é Crítica da Razão Prática, e para, de uma certa forma, facilitar o acesso ao livro Crítica da Razão Prática, ele escreveu um outro livrinho chamado Fundamentação da Metafísica dos Costumes, né? E Metafísica dos Costumes, né? Ou Fundamentação ou Fundamentos da Metafísica dos Costumes, né? E uma terceira área de estudo da filosofia kantiana que vai dar conta a respeito da estética, a respeito do que é o belo, do que é o bom. É um livro chamado Crítica do Juízo,
né? Crítica do juízo. A gente vai estudar um pouco mais para frente acerca da ética e da estética kantiana. No momento, nós vamos abordar a questão do conhecimento, né? A teoria do conhecimento, os tipos de conhecimento, né? Então, neste momento, o que nós poderíamos falar como introdução a Immanuel Kant, né? Estamos falando de Immanuel Kant. O que seria importante sabermos de Immanuel Kant enquanto uma introdução, né? Uma aula introdutória? De uma certa forma, Kant, em sua vida prática, ele foi um homem tão metódico tanto quanto a sua vida intelectual, né? De uma certa forma, conta-se que se deitava e se levantava rigorosamente no mesmo horário. Um homem extremamente metódico, diríamos, né? Talvez, né? Claro, apreciador da filosofia epicurista, vamos dizer assim. Ele é um cara, aliás, da filosofia pitagórica, né? Os pitagóricos que eram metódicos dessa forma, né? Diz que os pitagóricos, eles não deitavam e não saíam da cama pelo mesmo lado, né? Se ele se deitasse pela cama do lado direito, se levantaria do lado esquerdo. Se tirava as sandálias, né, com primeiro do pé direito e posteriormente do pé esquerdo, ao colocar as sandálias, colocariam do pé esquerdo, posteriormente do pé direito. Sempre seguiam uma regra, né, rigorosa de comportamento humano. E Kant diz que ele também fazia questão de se deitar e se levantar rigorosamente no mesmo horário, além de seguir sempre o mesmo itinerário entre a sua casa e a universidade. Não era alguém que inovava na vida, né? Não era alguém que criava algo novo na vida, né? Ia rigorosamente de um local para o outro, dando os mesmos passos, parando da mesma forma, no mesmo horário, sem mudar nem um pouco o itinerário da sua casa à universidade, né? Apenas mero especulações filosóficas aí, né? Vamos falar, são as más línguas da filosofia que contam essas coisas, né? Um tipo de Nelson Rubens filosófico, né? Que fica se preocupando com detalhes da vida dos outros. Kant é considerado o maior filósofo do iluminismo alemão, né? Para Kant, a filosofia deveria responder a 4 questões fundamentais. 4 questões fundamentais, né? A primeira, o que posso saber? Essa seria a primeira pergunta, né, que deveria receber a resposta da filosofia. Uma segunda pergunta seria como devo agir? Como devo agir? A terceira pergunta, que deveria ser também uma resposta dada pela filosofia, seria o que posso esperar? O que posso esperar? Primeira, o que posso saber. Segunda, como devo agir. Terceira, o que posso esperar. E por fim, o que é o ser humano? Para responder o que é o ser humano, esta última questão engloba as 3 anteriores, né? O que posso saber, o que devo agir e o que posso esperar. E por último, o que é o ser humano, né? Uma bela introdução para a compreensão dos pensamentos de Kant, porque eu acho isso fundamental, particularmente. A gente tem que aprender a, quando lermos um pensador, nós temos que sempre perguntar qual é a do cara. O que esse cara queria, né? É interessante como a juventude de hoje, os alunos de hoje não querem entender ou compreender o que determinado pensador A, B ou C queria dizer dentro da sua filosofia, né? Eles leem o livro sem tentar identificar o que esse pensador queria com aquele tema do livro, o conteúdo do livro. Eles leem por meramente ler, por necessidade do universitário, acadêmico, porque o professor solicita a leitura, ou muito um texto, algumas páginas do livro, e já elaboram críticas, realizam trabalho e sequer se dão ao trabalho de conhecer o que o pensador, o que o autor, o que aquele filósofo queria dizer com aquela obra, com aquele conteúdo. Eu acho que é extremamente interessante compreender o que determinado pensador quer com a obra. E um dos textos, de uma certa forma, conseguir entender
uma síntese, vamos dizer assim, da filosofia kantiana, seria um texto que ele escreveu no qual ele sintetizou o seu otimismo iluminista em relação à possibilidade do ser humano guiar-se pela sua própria razão, de uma certa forma até sem se deixar enganar pelas crenças, pelas tradições e opiniões alheias. É um texto pequeno, fácil de ler, chamado O que é o Iluminismo, né? Em francês seriam o que são as luzes. Em português recebe o nome que é Iluminismo. Na verdade tem algumas traduções diferentes em português. As que eu conheço, que eu tive contato, o título do texto é O que é Iluminismo. Um segundo texto que é igual, o que muda é a tradução só mesmo. O nome também muda nessa tradução. O segundo é O que é Ilustração. Uma terceira tradução do mesmo texto recebe o título de O que é Esclarecimento. O que é esclarecimento, o que é ilustração, o que é iluminismo. Os três textos cuidam da mesma questão, do mesmo tema. Muda uma palavra ou outra com relação à interpretação e à tradução de autores diferentes, né? Mas a síntese é a mesma, né? Nessa obra, Kant vai abordar a questão da maioridade humana. Ele vai, como disse, vai sintetizar o otimismo iluminista em relação justamente a essa possibilidade do ser humano conseguir guiar-se pela sua própria razão sem se deixar enganar pelas crenças, tradições e opiniões alheias, né? Então, quando foi perguntado a respeito do que é iluminismo, qual era a finalidade do iluminismo, o que ele responde? É justamente um momento, um período em que o indivíduo atinge a sua maioridade. E é extremamente interessante compreender que aqui é o fundamento da questão da maioridade e menoridade, vamos dizer assim, né? A questão quando a gente fala, sabe, aquela pessoa é menor, aquela pessoa é maior, aquela pessoa já passou a maioridade, ela atingiu a maioridade. A gente sempre vincula a menoridade e maioridade a uma questão do que a gente pode responder autonomamente pelas leis, diante das leis, né? A pessoa tem uma autonomia intelectiva, uma autonomia política, uma autonomia jurídica, né? Então ele se tornou maior porque ele tem uma autonomia jurídica, responde pelos seus próprios atos. Aquele fulano é menor porque ele tem uma dependência jurídica, ele não responde pelos seus próprios atos, são seus pais ou responsáveis que respondem pelos seus próprios atos. Essa questão da maioridade e menoridade, tão discutida dentro do direito, tem no seu fundamento Immanuel Kant. Immanuel Kant. Pergunta isso para algum aluno de direito ou para algum professor de direito que ele não saberá te responder. Vai falar que é Michel Foucault, vai falar qualquer outro tipo de pensador, mas raramente ou quase nunca dirá Immanuel Kant, porque eles não têm preocupação nenhuma em estudar os fundamentos daquilo que eles ensinam. Ou, no caso do aluno, os fundamentos daquilo que eles aprendem, né? Se o professor não sabe, é claro e óbvio que o aluno também não vai saber, né? Não tem como saber. Porque o professor não tem como explicar o fundamento. Ele chega lá e fala sobre menoridade, fala sobre maioridade e não explica os fundamentos. Não, que saiu quem foi a porra do pensador que trouxe esse tema para discussão, né? Dentro dos seus fundamentos. E é justamente Immanuel Kant que vai, nessa obra, O que é o Iluminismo, vai abordar essa questão justamente da autonomia do pensamento. Então, a maioridade está vinculada à autonomia do pensamento. Então, as luzes, o iluminismo seria justamente esse nível onde o homem atinge a maioridade no pensamento, a autonomia do pensamento, onde o homem pensa por si mesmo, sem a necessidade de que ele terceirize a responsabilidade do seu pensamento, né? Então, aqui é bacana a gente dar uma atenção nesse tema.